Dar mais uma chance para os moradores de rua é meta da administração pública e assistência social aqui de Florianópolis. Nós estamos já acompanhando essas histórias há algum tempo. Quais medidas, vão ser tomadas para que esse quadro mude de uma vez por todas e melhore a qualidade de vida dessas pessoas e também a qualidade de vida de quem está na cidade e enfrenta esse problema social? Vamos ver a reportagem da Fabiane Paza. O problema é crônico. Onde chega um, logo o outro se acomoda e de uma hora para outra surge um aglomerado. Assim, a capital viu a população de moradores de rua mais que dobrar nos últimos anos. Hoje, cerca de 700 pessoas vivem nas calçadas, concentrados principalmente na região central. A situação levou a uma mobilização. Há cerca de 2 meses, um grupo faz visitas para ouvir, orientar e encaminhar estas pessoas para outro destino. O que compete à assistência é a identificação dessas pessoas e o encaminhamento adequado para elas. Então, se é uma pessoa que tem necessidade com saúde, nós fazemos o encaminhamento. Se é uma pessoa que é de origem de outra cidade, nós fazemos o encaminhamento deles a essa outra cidade, contatando previamente os familiares, a Secretaria de Assistência Social do local de origem da pessoa. Nós também temos um trabalho de ressocialização dessas pessoas com qualificação profissional, no futuro próximo, oferta até de vagas de emprego para essas pessoas. Os trabalhos acontecem 2 vezes por semana, com o acompanhamento de assistentes sociais, médicos e membros de pelo menos 13 entidades. E já surte resultados. A aceitação de ajuda é o primeiro passo na tentativa de retirar cada pessoa da rua. Esse é o aspecto mais positivo até agora do trabalho que está sendo feito, que é a mudança de atitude, principalmente por parte das pessoas em situação de rua, que, ao contrário das primeiras ações, quando houve uma certa resistência, até porque não entendiam o objetivo do trabalho, hoje elas estão aderindo a esse trabalho e estão sendo bastante colaborativas conosco. Para que o trabalho continue dando resultados, próximos investimentos devem ser na ampliação dos serviços que atendem essas pessoas que moram na rua. O Centro Pop, por exemplo, deve começar a abrir também nos fins de semana. O albergue municipal pode ter aumento de vagas. E a clínica, que atende dependentes químicos provenientes das ruas, vai passar de 30 para 100 vagas. Segundo a assistência social, metade da população de rua é dependente de drogas ou álcool. Situação que impacta diretamente nos números da segurança. Dos 64 furtos e arrombamentos registrados em comércios da região central, de janeiro a abril deste ano, 81% tiveram participação de pessoas sem endereço registrado, ou seja, pessoas em situação de rua. Esse, inclusive, é o motivo de por que a CDL está tão empenhada nesse trabalho. Nós entendemos que essas pessoas em situação de drogadição, elas, sem dúvida nenhuma, vão buscar soluções que normalmente vão tender, em alguns momentos, para a ilegalidade. Hoje, o maior problema que nós temos em Florianópolis são furtos a comércios. Nós não temos roubo à mão armada, é muito pouco. Nós temos arrombamentos. E isso deixa o empresário, o comerciante, muito apreensivo, porque você às 3 horas da manhã vai receber uma ligação dizendo que o seu comércio, fruto das suas 12, 14 horas de trabalho, foi invadido por uma pessoa que estava sob uso de uma substância entorpecente. Então, nós temos que entender que se nós não resolvermos a questão das pessoas em situação de rua, não resolveremos a questão da criminalidade frente ao comércio. Certíssimo, porque uma das consequências diretas é a violência. Mas qual a melhor medida para acabar com o problema dessas pessoas que estão em situação de rua, em situação de risco? Para conversar sobre esse assunto, nós vamos avançar agora com a doutora em assistência social, Rosana Sarmento. Doutora, obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigada. Vamos avançar nessa história. A sociedade muitas vezes é cruel, Porque não enxerga essas pessoas como seres humanos. É ou não é? Com certeza, eu penso que o trabalho com a população em situação de rua, ele precisa primeiro ser compreendido enquanto um fenômeno que ainda está precisando de muita pesquisa, da gente conhecer de verdade quem são eles, se aproximar dessa realidade, conhecer, se apropriar de leituras, de conhecer os resultados de pesquisas que existem sobre a relação com essas pessoas, para que a gente possa pensar um conjunto de estratégias, de ações no âmbito das políticas públicas
para atendê-los. Muitas dessas pessoas que estão nas ruas da nossa capital hoje vieram em busca de emprego? A sazonalidade, por exemplo, influencia? Sim, com certeza. Tomando por referência as características desta cidade, deste município, que ele é visto como uma capital turística, né, suas belezas naturais, as suas possibilidades ricas de trabalho, principalmente na época da temporada, é sim um grande chamariz. Né? Então, situada aqui no sul do estado, nós podemos receber pessoas tanto que vêm do Paraná quanto do Rio Grande do Sul e até de outras capitais. Um levantamento recente aqui de Florianópolis de 2016 apontou a presença de muitas pessoas de outras capitais que vêm em busca de trabalho e aí por outras questões que eles não contavam e não conseguiram rapidamente o trabalho, foram furtados de seus documentos, não conseguem tirar essa segunda via rapidamente. Embora a gente tenha visto na reportagem que realmente o atendimento no âmbito do serviço público aqui em Florianópolis, ele já se ampliou e qualificou, mas diante da demanda de pessoas que ainda estão nessa situação, é insuficiente. Né? Levando em conta, doutora, que metade, segundo as informações da reportagem, metade dessas pessoas estão viciadas, a questão da violência chega ao patamar mais alto, ao primeiro lugar de preocupação. Olha, porque ele vai buscar dinheiro para conseguir o crack, por exemplo. Ele vai buscar o dinheiro de várias formas, né? Uma delas o crime. Uma delas pode ser o crime, porque onde é que a droga está localizada? Né? Os pontos de droga, né? Justamente onde estão os pontos de tráfico. Por isso que né? a gente tem que ir além dessa questão. E se eles estão na rua, eles estão buscando sua autossobrevivência, mas eu penso de uma outra maneira. Eles vão buscar formas dessa sobrevivência, seja através de alguns trabalhos na área informal, né? Existem sim levantamentos que alguns deles vão buscar trabalho na área, por exemplo, das feiras, com carregamento e descarregamento de produtos, né? Quando eles se propõem a guardar carros, a distribuir panfletos, né? São estratégias também da sua autossubsistência. Eu colocaria a questão do crime e da violência como uma última possibilidade diante dele já não conseguir mais alguma outra estratégia do ponto de vista da sociedade mais lícita. A melhor forma continua sendo acolhê-los, sempre com de uma certeza, forma mais ampla. Com certeza. Abrigo, alimentação. A acolhida, primeiro, no sentido de conhecê-los. Saber, conversar olho no olho, chamá-los pelo nome, saber quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, o que os trouxe aqui, o que contribuiu, quais foram as determinações sociais que contribuíram para que ele chegasse a esse ponto. Porque é muito fácil a gente taxar, sem conhecer, ele é um drogado, é vadio, preguiçoso, é um criminoso, mas você foi lá ouvir, conhecer o que foi que contribuiu para ele chegar a essa situação. Nós temos levantamentos oficiais que mostram que o primeiro determinante que os leva a uma situação de rua, que pode levar a uma situação de rua, são conflitos familiares, depois a questão do desemprego, por último vem a questão da sua aproximação com a dependência química, seja de álcool ou de drogas. Agora, são determinantes que acabam se entrelaçando. Né? Quero agradecer a presença da doutora Rosana, que é especialista em assistência social e que trouxe informações importantes, ainda mais diante de um dilema social que nós estamos enfrentando. Muito obrigado. Obrigada.